Olá pessoas, aqui é mais um Tauruscast e dessa vez com uma ideia um pouco diferenciada, um projeto dentro do próprio Tauruscast, que é algo que eu gosto de chamar de literatos, que consiste no quê? Uma vez por mês, ou não, depende, né, se eu conseguir, eu quero falar sobre um autor da contemporaneidade. E para iniciar com chave de ouro, vou falar de não mais, não menos que H.P. Lovecraft, o rei do horror do século XX. E o que vai consistir este programa? Vamos passar uma pincelada na vida do autor, na conturbada vida de H.P. Lovecraft, junto com a obra e os seus mitos de Cthulhu, que ninguém nunca vai pronunciar certo. Não me julguem. Tchululu. Para começar, falando... Acredito que é uma boa parte falar sobre a sua família. Seu pai era Winfield Scott Lovecraft, vendedor de joias e metais preciosos que nunca estava em casa. Sua mãe, Sarah Susan, ela era de uma família abastarda cuja origem data o descobrimento das Américas. Ela era uma colonizadora. Aos 2 anos de idade, por conta do seu grande interesse pela leitura e por conta do seu avô, que sempre o incentivava, H.P. Lovecraft já conseguiria ler e declamar poemas aos 2 anos de idade. Passava os dias em sua biblioteca lendo antigos contos de terror e, inclusive, uma cópia do grande livro Odisseia de Homero, que atualmente é conhecida por ser a base de toda a mitologia grega conhecida. Aos 3 anos de idade, aconteceu o primeiro revés na vida do nosso grande escritor. Seu pai, durante algumas de suas expedições e durante algumas de suas aventuras extraconjugais, adquiriu uma doença que na época era sem cura, sífilis, uma doença neurológica que, como muitos já sabem, ela afeta o sistema neurológico, causando ilusões, paranoias, loucuras em geral. Seu pai passou o resto dos seus dias em sanatórios e manicômios. Por conta da ausência agora de seu pai, H.P. Lovecraft agora será criado pela mãe, pelas 2 tias e pelo avô. Sua mãe, no entanto, acabou por não lidar muito bem com a perda do marido. Teve diversos colapsos nervosos, além de certas paranoias que acabaram por refletir muito na infância de H.P. Lovecraft. Ela o fazia vestir com as roupas do pai e chorava ao ver o menino vestido. E eu acho que isso é muito saudável para uma criança de 6 anos. A infância de H.P. Lovecraft também foi marcada por uma saúde muito frágil e muito debilitada. Alguns de seus biógrafos dizem que ele tinha uma condição raríssima chamada poiquilotermia. E, pasmem, é uma doença rara que atinge a pele, que a deixa pálida e fria ao toque. Basicamente, H.P. Lovecraft era um morto-vivo quando criança. Por conta dessa debilidade em sua saúde, ele pouco frequentava a escola. Mas ele continuava lendo bastante e era muito bem informado pelo seu avô. Seu avô, que por sua vez o encorajava de tal forma que aos 6 anos de idade, H.P. já estava escrevendo seus primeiros poemas. O seu avô comprava livros antigos para ele ler, além de contar diversos contos de terror para o menino dormir, que fomentaram ainda mais seus pesadelos. Com o passar do tempo, outro revés, outro acaso do destino
abateu sobre Lovecraft. Seu avô veio a falecer em 1904, deixando a família completamente desamparada financeiramente, já que vossas filhas não souberam administrar seus bens. Eles empobreceram, perderam os seus bens e tiveram de se mudar para ambientes insalubres de subsistência, o que deixou a vida do nosso pequeno escritor ainda mais complicada. Em 1908, ele sofreu um colapso nervoso decorrente de muitos problemas mentais, ansiedade, outros males da mente, e o que não deixou ele pegar o seu diploma de ensino médio, o que acabou por complicando a vida dele de tentar entrar numa universidade. Esse fracasso seguiria a vida de Lovecraft por todo o resto de sua vida. Durante toda a juventude de Lovecraft, ele se dedicou a escrever poesia, mergulhando em sua categoria favorita, que é, obviamente, o terror. Em 1917, ele publicara o seu primeiro conto profissional, O Conto de Dagon, o Deus Peixe, na revista Weird Tales. Porém, naquela época, Lovecraft não passava de um ghostwriter. Ninguém sabia realmente quem havia escrito aquelas obras. Ele sempre assinava com pseudônimos. Outro fato interessante, sua mãe, infelizmente, nunca chegou a ver um conto publicado pelo filho. Ela morreu em 1921. Ela se matou depois de um lapso. Após um lapso de consciência, ela tirou a própria vida. Durante muitos anos, Lovecraft chegou a trabalhar um curto período de tempo como jornalista. Durante esse período, ele conheceu Sonia Green, que foi a mulher com quem ele veio a se casar. Ela era 8 anos mais velha, o que fez com que suas tias reprovassem completamente o casamento. O casamento durou poucos anos e, após um divórcio amigável, Lovecraft regressou a Providence. E lá ele ficou até o dia de sua morte. O período imediatamente, logo após ele ter se divorciado, foi o período mais prolífico de Lovecraft, no qual ele se correspondia com vários escritores estreantes do horror e da ficção. Entre eles, o renomado Robert E. Howard, criador de Conan, o Bárbaro. E nesse período de tempo, ele adquiriu diversos pen pals, amigos de caneta, com quem ele trocava cartas frequentemente. Obviamente, todos estreantes do terror e do horror. Ele chegou a escrever mais de 100.000 cartas, que hoje em dia elas podem ser compradas ainda por cerca de $4.000, algo parecido, algo na faixa. Junto nesse período, ocorreu que ele escreveu os seus contos mais longos, as suas mais extensas obras, como Nas Montanhas da Loucura e O Caso de Charles Dexter Ward, que foi o seu único romance. Nas Montanhas da Loucura e outros contos, tal como o próprio conto de Dagon, foram inspirados nos seus pesadelos de infância, seus pesadelos recorrentes. Ele passou os últimos anos da vida dele vivendo com a sua tia, Lillian Clark. Porém, em 1932, ela veio a falecer. Então Lovecraft se mudou com Anne Gamwell, que era sua outra tia.
companhia remanescente para uma pequena casa alugada que se situava atrás de uma biblioteca chamada John Hay. Para sobreviver, ele continuou escrevendo. O problema é que os seus textos, seus próprios textos de autoria própria, ficavam cada vez mais complexos, com uma linguagem cada vez mais rebuscada, conforme ele ia se aperfeiçoando. O que gerou certas dificuldades na hora de vender os livros. Então, ele voltou à sua época de ghostwriter como um trabalho remunerado para escrever poemas. Em 1936, mais um revés na sua vida, porque a vida de Lovecraft não poderia ser fácil. Seu amigo Robert E. Howard, o escritor idealizador de Conan, cometeu suicídio. A mãe dele, a mãe do Robert, estava internada em caso grave com uma doença que não haveria cura, debilitou-a e ela entrou em coma, e os médicos disseram que ela jamais iria acordar. Ele não aguentou o peso e tirou a própria vida. E fez com que ele não tratasse a sua própria doença, que era o câncer de intestino. Quando ele nem pensava em se tratar. E assim, Lovecraft teve que aguentar cada vez mais fortes dores no seu estômago, alucinações e tudo mais que poderia ocorrer, até que em 10 de março de 1937, ele se obrigou a se internar no Hospital Memorial Jim Brown. Só que ali ele morreria 5 dias depois, com 46 anos de idade. O HP, ele nunca chegou a fazer um compilado de sua mitologia, fazer um guia definitivo. Justamente pela sua pouca idade, ele não pretendia parar. E muitos dos seus fãs hoje acreditam que é muito melhor assim, um universo completamente espalhado e caótico. E analisando toda a história dele, você consegue entender por que a loucura sempre foi algo tão presente na sua literatura. Porque ele é um cara tão criativo quando o assunto é terror e escatologia, toda a baixeza, toda a escuridão, toda a podridão que a mente humana pode criar. Agora, passando para a parte da sua obra, muitos de seus contos foram inspirados diretamente, como eu já falei, em seus pesadelos recorrentes. O que criou uma obra marcada pelo subconsciente e o simbolismo que muitas das vezes chega a ser inexplicável, indescritível. A maior influência de Lovecraft foi outro rei do terror, Edgar Allan Poe, o Corvo, por quem a Lovecraft nutria uma profunda afeição. Lovecraft é uma das poucas pessoas cuja obra não tem meio termo, ela é completamente horror, totalmente o terror psicológico. Seus livros trazem uma atmosfera banal, simplista, real, apesar da ficção que carrega os seus monstros. Ele gostava de introduzir um mundo real, simplista, então ir adicionando o horror camada por camada conforme você vai lendo cada parágrafo
Outro ingrediente fundamental na fórmula Lovecraftiana para seduzir o leitor era o uso da primeira pessoa. Os contos eram sempre, ou na maior parte, escritos como relatos, como diários, como histórias que você simplesmente achou. Como o seu conto, um dos mais famosos, o chamado de Cthulhu, nada mais é do que compilado de pastas de casos de detetives que estavam investigando uma estatueta que levou a um culto, que levou ao grande ancião Cthulhu. O Sussurro nas Trevas, outro grande conto dele, que também se passa em primeira pessoa, A Cor que Caiu do Céu, Sombras Perdidas no Tempo, Nas Montanhas da Loucura, que é um caso completamente à parte de toda a escritura de Lovecraft, um dos seus contos mais densos, mais pesados e mais simbólicos, considerado por muitos de seus fãs o melhor dos seus contos. A ideia do Lovecraft de criar toda uma mitologia em cima dos seus monstros, de seus alienígenas, de seus deuses antigos, criou uma categoria muito específica chamada Cthulhu Mythos, que é uma mitologia completamente gigante que você não consegue admirá-la apenas em uma obra, pois ela está espalhada em todas as obras, sendo contada pedaço por pedaço. O compilado Cthulhu Mythos contém vários panteões de seres extradimensionais. Uma coisa muito importante de salientar: Lovecraft foi a primeira pessoa a brincar, a flertar com a ciência em seus contos. Porque durante a sua época de vida, de 1917 a 1937, ocorreu o boom da ciência. A ciência evoluiu de formas impensáveis. E a ideia de uma ciência tão avançada, com o conhecimento de outros planetas, de outras dimensões, alimentavam a sua curiosidade. Inclusive, algo muito interessante que o próprio HP fazia em seus contos era que não há como você imaginar uma criatura sem nenhuma influência terrestre. A sua imaginação é completamente limitada ao que você já viu. E as criaturas, os mitos do Cthulhu brincavam justamente com isso, porque a Terra não é nada, não passa de uma poeira cósmica, e as criaturas são além da imaginação, são além da compreensão humana. Algumas dessas criaturas são tão poderosas, tão fortes, que podem até mesmo ser considerados deuses. Algo interessante que Lovecraft mencionava em seus contos é que apenas a presença dessas criaturas no plano terrestre já modificavam como as pessoas reagiam ao mundo, causando pesadelos, impregnando seus subconscientes com as suas imagens, fazendo as pessoas criarem cultos, imagens, artes, adorá-las, sem nem mesmo elas saberem o que elas estavam fazendo. A loucura sempre foi um dos principais agentes do terror da cultura Lovecraft. Lovecraft também foi o criador de um dos artefatos místicos mais explorados e mais reverenciados em toda a cultura pop: o Necronômico, o Livro dos Mortos. Teoricamente escrito por Abdul al-Zahed, o árabe louco, em um de seus surtos de loucura. Um livro errado, pesado, escrito a sangue humano e dejetos, que continha todos os segredos do universo e de todo o panteão Lovecraftiano. Um livro que, ao ser lido, roubava a sanidade das pessoas. Apenas o ler de uma única página lhes deixava
o mais forte dos homens na loucura. Tendo passado por cima de algumas de suas obras e exemplificado como ele trabalha em diversas dessas obras, acho que eu posso me aprofundar um pouco mais em algumas dessas obras. O conto que eu poderia começar a falar é o primeiro conto que eu li e, sinceramente, o meu favorito, que é A Sombra de Innsmouth. Conta a história de um aventureiro que, porventura, acaba embarcando em um trem para uma cidade misteriosa, bem afastada, bem estranha, como o próprio homem que o indica diz. E nessa cidade ele acaba encontrando diversas pessoas não muito amigáveis, que conforme ele vai fazendo perguntas, as pessoas começam a não gostar tanto dele. Então começam a surgir comentários tipo, cara, não entra nessa questão não, tá perguntando demais. Não fala muito disso não, porque a gente não entra muito nessa questão aqui não. E quando ele dá um gole de cachaça para um dos Innsmouthianos, ele acaba delatando toda a verdade, e isso é uma coisa que eu não posso contar exatamente, porque é um spoiler, e você teria de ler para você entender. Ou procurar um audiolivro, que também é uma ótima experiência. Outro conto que é muito interessante, que eu vou apenas passar por cima, já que o programa já não vai demorar muito para acabar, um programa mais curtinho. A Cor que Caiu do Céu, que conta a história de um meteoro que atingiu a Terra. E dentro desse meteoro havia uma substância que ninguém entendia muito bem o que era, e ela era descrita como uma cor, porque era algo que os cientistas nunca tinham visto antes. Era uma cor completamente nova. E em cima dessa nova cor, todo o enredo é construído. Em cima desse meteorito com certas peculiaridades é que a história vai sendo construída. Outro livro que também é muito bom, O Conto de Dagon. O primeiro conto profissional de H.P. Lovecraft, conta a história de um homem que certo dia tem um pesadelo um tanto quanto incomum. E ele narra todo o seu episódio de loucura com um final excelente, que me daria calafrios se eu estivesse lendo agora. Nas Montanhas da Loucura, um dos seus contos mais aclamados, que conta a história de uma expedição à Antártica. Nas suas explorações encontram um complexo de monumentos, e dentro desses complexos de monumentos certas coisas são encontradas. E, novamente, a loucura, a ciência é flertada naquele momento. A sua grande obra, O Chamado de Cthulhu, que é uma obra de entrada que você pode ler sem ter tido nenhuma anterior experiência com Lovecraft. Conta a história de detetives que estão investigando uma estatueta grotesca, e ao entrar cada vez mais fundo nessa estatueta, vai se liberando partes da história do mundo à sua frente. Isso é completamente magnífico, com um final também excelente de tirar pessoas do sono. Essas são algumas das obras que eu recomendo, além de muitas outras que também são altamente recomendáveis, como o próprio Herbert Wesker Reanimator, mas isso é um outro caso. E outra coisa que acho que também poderia ser dito aqui é um pouco do panteão que Lovecraft criou. Entre muitos de seus deuses existem
os principais, por assim dizer, os mais reverenciados na cultura Lovecraftiana. O grande ancião, Deus da cultura pop e reverenciado em todas as literaturas como o bastião da loucura, o Cthulhu, Chululu, Clayton, entre outros diversos nomes, que é descrito de uma forma extremamente grotesca e é mencionado como um grande mal que vem apenas para escravizar e matar. Também diz no livro, o chamado de Cthulhu, que ele está descansando na cidade profunda de Hylia e espera o momento de sua despertação para trazer o caos ao mundo. Outro grande ancião seria Hastur, o demônio amarelo. Um dos grandes também mencionados, Dagon, o deus peixe, que gerou inclusive a ordem esotérica de Dagon, a religião cultista do universo Lovecraftiano. Yaggoth, gosma tentaculosa. Os ghouls, que são constantemente reverenciados como os mortos-vivos. Nyarlathotep, o deus egípcio, caos rastejante, demônio negro, entre outros nomes. Outros 999 nomes e 999 rostos, representados por maestria pelo podcast do Jovem Nerd, no especial de RPG Call of Cthulhu. Acredito que esses seriam pontos interessantes da cultura Lovecraftiana e apenas um início para o que você poderia conhecer do universo de Lovecraft. A ideia era justamente causar a curiosidade para você ler pelo menos um de seus contos e entender o que é um real terror. Lovecraft tinha um real apreço pelos seus pesadelos, porque nos sonhos as coisas não precisam fazer exato sentido, as coisas não precisam ter uma forma para você ter medo delas. Quando você é colocado neste ambiente áspero, quando você é colocado nesse ambiente áspero, aterrador, você tem o medo. Como o próprio Lovecraft dizia, o mais forte e o mais antigo dos sentimentos é o medo. E o mais antigo e o mais forte dos medos é o medo do desconhecido. Lovecraft quis trazer de volta o medo do escuro, o medo do subconsciente, o medo de tudo que não sabemos o que é. As criaturas extradimensionais de Lovecraft expressam o seu desejo, o seu flerte com o mundo abstrato do inenarrável e do não imaginável. E com essas palavras eu termino o programa. Blood Mianaf Cthulhu Hylia Ueldaftagn. Boa noite a todos e até o próximo podcast.